É fato que o nosso planeta já passou por tempos difíceis mais de uma vez. As eras glaciais congelaram tudo, seguidas por cataclismos que superaqueceram o planeta. Mas a vida permanece, e aqui estamos, no auge da nossa forma. Mas os cientistas notaram recentemente que a Terra está se aquecendo muito rápido. Então, isso é um mau presságio para nós? Ao longo de seus bilhões de anos, nosso planeta foi bastante abalado. Começou como uma bola quente de magma que não suportava nenhuma vida. Pense em Vênus. Era assim que ele se parecia no Éon Adiano, há mais de 4,5 bilhões de anos. A geologia era praticamente de um organismo vivo. A Terra fervia e borbulhava. Vulcões entravam em erupção diariamente, mudando a paisagem e transformando o planeta. Então veio uma era mais calma, que começou a moldar o mundo de uma forma menos hostil. Não vou encher você com todas as coisas geológicas e tal, mas vou só dizer que quando a Lua apareceu no céu, as coisas começaram a melhorar. A Terra esfriou, a água apareceu e com a água veio a vida básica, muito básica. Ainda passariam centenas de milhões de anos até que algo tão grande quanto um inseto visse a luz do dia. Enfim, o progresso não foi nada fácil. Até mesmo o aparecimento da vida mudou a aparência do planeta. As primeiras criaturas microscópicas no oceano emitiam muito oxigênio como subproduto, assim como nós emitimos gás carbônico ao respirar, e criaram a atmosfera que conhecemos, apenas para serem extintas, pois não conseguiam viver nela. Outras tomaram seu lugar e o ciclo continuou. Ao longo de milhões de anos, as coisas aconteciam o tempo todo. Quando a camada de ozônio apareceu, graças àqueles amiguinhos extintos que acabei de mencionar, o planeta se aqueceu, tornando-se quente e úmido. Daí, um supervulcão entraria em erupção repentinamente, lançando tantos gases de efeito estufa e cinzas que o planeta inteiro esfriaria novamente, e uma era do gelo duraria dezenas de milhões de anos. E, assim como todo o gelo descongelava e a vida tentava mostrar seu nariz sob a neve, um imenso meteorito colidia com a Terra, exterminando tudo que havia começado a se sentir em casa. Como eu disse, tudo isso aconteceu ao longo de milhões de anos. A Terra congelava, depois descongelava e depois era coberta novamente com gelo, apenas para emergir quente e acolhedora mais uma vez. Parece que esse processo é bastante natural. É o ciclo da vida na Terra. Os cientistas apontam que o principal culpado sempre foi o gás carbônico ou dióxido de carbono, e quando seus níveis atingiam concentrações extremas na atmosfera, a temperatura na Terra aumentava significativamente. É o que está acontecendo há mais de 100 anos, e isso é alarmante. Veja só, no passado, levava milhares de anos para o gás carbônico se concentrar o suficiente para aquecer o planeta. Hoje, a temperatura geral aumentou cerca de 2 graus em apenas 150 anos. Para deixar completamente claro, anteriormente, um aumento de 10 graus levaria pelo menos 10 mil anos, e esse é o mínimo absoluto. Você não precisa me dizer que o último século e meio foi a era da Revolução Industrial. Os humanos começaram a emitir muito mais dióxido de carbono do que costumavam, e isso ajudou a afetar a atmosfera. O gás de efeito estufa se espalhou, aquecendo gradualmente todo o planeta. E se a tendência persistir, em mais 200 anos, teremos um resort de inverno ameno na Antártica. No entanto, a ciência não dorme, e medidas já estão sendo tomadas para retardar o processo de aquecimento. Mas isso não pode ser parado por completo, então é melhor estarmos prontos. Prontos para o que exatamente? Vamos explorar. Geleiras no norte e no sul estão diminuindo rapidamente. Veja, por exemplo, a geleira Muir, no Alasca, que basicamente se transformou em um lago em apenas 60 anos. Outras geleiras no Alasca, assim como na Groenlândia e na Antártica, também derreteram bastante, elevando efetivamente o nível do mar em todo o mundo. Até os relatórios mais otimistas dizem que em 2100 os mares subirão pelo menos 44 centímetros. Não parece muito, mas em um ritmo tão rápido, o aumento das águas inundará gradualmente as regiões costeiras e a paisagem da Terra mudará muito. Quem sabe, talvez tenha sido assim que a Atlântida desapareceu na sua época. Mas se o pior acontecer, o nível do mar poderá subir até 1 metro. Isso não apenas fará com que aqueles que vivem ao longo da costa se desloquem para o interior, mas também com que as pequenas nações insulares fiquem completamente submersas. Mesmo agora, alguns países já estão ameaçados por constantes inundações que despejam milhares de pessoas e as fazem sair de casa. O ar mais quente e o aumento do mar contribuirão para mudar os padrões climáticos ao redor do mundo. Em geral, as áreas chuvosas ficam mais chuvosas, enquanto as secas, como os desertos, podem ficar ainda mais secas, ou vice-versa.
Os cientistas não excluem a possibilidade de o deserto do Saara, por exemplo, se tornar um vale verdejante repleto de vida. Mas a perspectiva geral é de mais precipitação em quase todos os lugares. Mais chuva significa mais tempestades também, e essas, por sua vez, ajudarão a formar ciclones. Como você provavelmente sabe, os ciclones são a força motriz por trás dos furacões e tufões. Por isso, se eles se tornarem mais frequentes e poderosos, o mesmo acontecerá com os cataclismos. As diferenças de clima e condições climáticas em todo o mundo farão com que a Terra mude a sua aparência. Isso não acontecerá ao longo de um dia, mas ainda assim, um século ou dois podem nos separar de uma Antártica habitável e de costas inundadas da América do Norte e do Sul. De acordo com os modelos de pesquisa da NASA, a Europa Ocidental e a África sofrerão o impacto do calor à medida que o planeta se aquecer. Os países do Mar Mediterrâneo, como Espanha, Itália e Portugal, devem estar preparados para o sol escaldante e muito menos chuva na sua região. Isso provavelmente levará a secas e ondas de calor, que são faixas anormais de clima quente. A propósito, o mundo já foi exposto a muitas ondas de calor recentemente. Até as regiões setentrionais já experimentaram, no inverno, temperaturas típicas do verão, algumas delas sendo recordes. Imagine morar no Reino Unido, sair em outubro e perceber que está fazendo 30 graus na rua. As secas não serão um problema menor. Se hoje estamos acostumados a pensar em uma seca como um longo período sem chuva, no próximo século o aumento do calor simplesmente evaporará a água do solo em muitas áreas, deixando-o seco e árido. Mesmo chuvas curtas que eventualmente ocorrerão não irão ajudar, pois assim que terminarem, o calor fará a água evaporar mais uma vez. Falando de umidade novamente, devido ao aumento do calor, a neve em muitas partes do mundo se transformará em chuva. Além de tornar a residência do Papai Noel em um local úmido e sombrio, essa mudança na precipitação contribuirá novamente para o aumento do nível do mar. Mas a neve também é um recurso para algumas partes da humanidade. Por exemplo, a cadeia de montanhas de Sierra Nevada é coberta com uma grossa cobertura branca que derrete no verão e forma córregos de água que vão para os reservatórios da Califórnia. Se essa neve desaparecer, todo o estado ficará sem o principal suprimento de água. E por fim, o calor mudará drasticamente os fenômenos climáticos extremos, tornando-os ainda mais perigosos. Tempestades se tornarão maiores e mais úmidas, secas mais e mais quentes, e assim por diante. Elas também acontecerão com muito mais frequência do que agora, na verdade, cerca de 10 vezes mais. O século 22 será uma época em que os guarda-chuvas deixarão de ser um acessório e se tornarão uma necessidade. A única maneira de evitar todas as coisas horríveis que acabei de descrever é reduzir as emissões de gás carbônico. E a hora é agora. Mas não se preocupe demais. Mesmo que a humanidade continue emitindo CO2, o planeta encontrará uma maneira de se adaptar às novas circunstâncias. Afinal, aconteceu mais de uma vez na sua vida e ele ainda está aqui. Mas as pessoas terão que se adaptar e mudar seus hábitos, e quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Ainda somos notórios por sobreviver até nas condições mais inóspitas. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.